O Faça e Venda de hoje está incrível. Eu trago para vocês uma versão diferente e muito atrativa do nosso nuggets tradicional para vender no copinho e lucrar muito. Então, vem comigo conhecer essa receita. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Esse Faça e Venda tá especial e é com muito carinho que eu trago para vocês mais essa receita que eu adaptei e desenvolvi até chegar no ponto perfeito, na minha opinião. Como coisas no copinho para vender estão no auge, não poderia faltar essa receitinha com os tradicionais nuggets que agradam desde criança a adultos, no copinho, numa versão, é claro, colorida e muito atrativa. Vamos à receita? As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Hoje eu trouxe as quantidades pesadas para você ver direitinho. A proporção que eu uso é 300 gramas de frango para 50 gramas de cebola. E é só isso que vai na receita: frango, cebola e o tempero a gosto. Então você pode fazer a proporção para a quantidade que desejar. Mas antes de começarmos essa receita maravilhosa, se você ainda não está inscrito, se inscreve agora no canal. É muito importante ter você inscrito aqui comigo. E já aproveita e deixa o seu like no vídeo, pois a cada vídeo novo o seu like é muito importante. Quando você marca que gostou de um vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom e publica ele para mais pessoas. E assim você me ajuda a ensinar essas receitas a muitas outras pessoas. E não se esqueça que o canal ganhou redes sociais, então siga no Instagram. Participe da nossa página no Facebook. Se você tiver grupo de Telegram, também participe do nosso grupo de Telegram, pois nessas redes sociais eu vou postar sempre novas dicas e outros truquezinhos que não cabem aqui no YouTube, e eu não quero que você perca nada. Então, clica aqui embaixo nos links que vai direcionar você às nossas redes sociais. E vamos à nossa receitinha. Em um desses processadores, vamos colocar o frango e começar a processar. Eu faço em porções pequenas, pois o meu processador é pequenininho. Se você tiver aqueles grandes, pode fazer uma quantidade maior de frango de uma só vez. Eu já cortei em tirinhas para ficar mais fácil e coloquei no processador. Agora é só ligar e deixar processar por 1 minutinho, 2, até que o frango fique bem desmanchadinho. Eu gosto de fazer assim aos poucos por ser um processador pequeno, mas esse processadorzinho é muito potente, então ele dá conta do recado. Depois que já processou metade do frango, vamos colocar o restante e bater novamente até que todo o frango vire uma pasta bem homogênea. Assim vai ficar perfeito para fazer os nossos nuggets. Se o seu processador for dos grandes, você pode colocar tudo para bater junto e bater de uma única vez: o frango, a cebola e os temperos. Eu gosto de fazendo aos poucos para ter certeza que vai ficar bem batidinho, bem desmanchadinho, pois se eu colocar muito, um pedacinho pode ficar escondidinho no canto e não bater com perfeição. Para colocar a cebola, eu gosto de levantar o frango e deixar a cebola diretamente em contato com a hélice. Assim, ela vai triturar bem e já vai misturar diretamente com o frango. Fica bem melhor assim. Eu cortei a cebola em pedaços grandes, não precisa se preocupar em cortar muito não, pois o processador vai deixar ela bem triturada e moidinha para temperar o nosso frango. Agora é só ligar e bater bem até que vire tudo uma pasta bem homogênea. Prontinho, o nosso frango já misturou com a cebola. Olha como ele muda de cor, fica mais clarinho, mais amareladinho por causa do tempero. Agora eu vou colocar o restante dos temperos. Normalmente, como eu sempre uso, sal, orégano e curry, mas você pode usar os temperos de sua preferência. Assim, na minha opinião, fica muito gostoso com esse tempero. Depois de colocar o tempero, é só fechar o processador de novo e ligar mais um pouquinho, só para que se misture completamente. Se ficar algum pontinho de tempero grudado nas laterais do potinho que não tenha misturado completamente, com a colher nós terminamos de misturar. Então, essa última batida é só para misturar mesmo, não precisa muito tempo. Prontinho, nosso frango já está triturado, temperado e pronto para começar a moldar os nossos nuggets. Agora é só colocar num potinho para facilitar na hora de moldar e preparar o restante dos ingredientes para empanar os nossos nuggets, pois eu gosto de já ir montando e empanando, facilita e agiliza bastante o processo.
Esses nuggets são super rápidos e fáceis de fazer, e você ainda pode preparar todas as bolinhas e deixar congelada para fritar. Dá para congelar por até 3 meses. Para empanar, eu gosto de usar o ovo, mas você pode empanar com aquelas colinhas de salgado ou pode empanar com leite também, da sua preferência. Se for usar ovo, bate assim ligeiramente e está pronto para empanar os nossos nuggets. Eu gosto de usar também essa farinha de milho que chamam de milharina, aquela farinha para fazer cuscuz. Fica muito gostoso e super crocante. Então, uma parte dos nossos nuggets eu vou empanar com essa farinha. O restante vai ser colorido, mas esses eu ensino depois. Para facilitar na hora de enrolar as bolinhas e moldar os nuggets, eu gosto de colocar um pouquinho de azeite nas mãos. Eu costumo usar luvas, mas é porque eu acho que fica mais fácil. Se eu precisar tirar rapidamente, eu tiro as luvas e não estou com a mão suja. Vou moldar aqui os nuggets tradicionais para você ver que essa massa também molda os tradicionais. Mas para vender no copinho, eu prefiro os formatos em bolinha, pois eles são menores e se acomodam melhor no copinho. E enche mais o olho, pois a quantidade que colocamos é maior por serem bolinhas pequenas. Mas se você quiser moldar nuggets tradicionais, a receita é a mesma e na hora de moldar você dá o formato de sua preferência. Lembrando que os nuggets não são uniformes, então tem uns mais redondinhos, outros mais compridinhos. Use a sua criatividade e faça o formato que desejar. E para colocar no copinho, eu faço pequenas bolinhas no tamanho de um brigadeiro, que fica um peso mais ou menos de 12, 15 gramas, dependendo da bolinha. É só enrolar as bolinhas com a mão, como se fosse um brigadeiro, e colocar no ovo para empanar. Quando você for empanar, é importante lavar as mãos antes, mesmo que esteja de luva, lava a luva também, pois assim você vai conseguir manusear melhor as bolinhas. Primeiro, eu vou colocar as bolinhas na farinha de milho e depois lavar e secar bem as mãos para conseguir manusear a farinha de milho sem deixar ela molhada e grudenta. Assim, o acabamento dos nossos nuggets vai ficar ainda mais perfeito. Para empanar, eu só dou uma sacudidinha assim e a bolinha mesmo já dá conta de se cobrir completamente com a farinha de milho. Agora é só colocar num pratinho para depois fritar tudo junto. Esses outros, por serem maiorzinhos, fica mais fácil tirar com um garfo de dentro do ovo. Mas você pode fazer do jeito que preferir. Eu costumo tirar assim com o garfo e colocar na farinha de milho. Assim não suja o dedo e você já pode manusear diretamente os outros nuggets. Prontinho, agora é só terminar de empanar e separar ali para fritar. Esses nuggets são super rápidos de fazer e além de fazer para vender, é claro, você pode fazer para almoço, janta, para um lanchinho em casa, que com certeza todos vão gostar. Os nuggets podem ficar assim na geladeira por até 2 dias, sem problema nenhum, ou congelados por até 3 meses, o que facilita bastante a nossa produção, seja para vender ou para deixar o almoço e a janta já encaminhado em casa. Olha que perfeição, fica igualzinho aos comprados prontos por aí, porém muito mais saudável, pois assim sabemos exatamente o que foi utilizado para fazer a receita. Eu não confio nesses nuggets por aí não, prefiro fazer os meus em casa. Os outros nuggets eu vou empanar com farinha de rosca colorida, aquelas farinhas que eu uso em salgados por aqui. Se você ainda não viu como eu faço para deixar a minha farinha de rosca colorida, vamos lá, vou ensinar de novo. Aqui eu tenho a farinha de rosca pura e aqui eu tenho o corante em pó na cor verde. É importante que seja o corante em pó, pois o corante líquido ou em gel, ele não se mistura perfeitamente com a farinha. O corante em pó mistura com muita facilidade. E mesmo parecendo que não tem cor nenhuma na farinha, porque o corante não tem uma cor muito forte, quando você fritar os salgadinhos, vão ficar bem verdinhos. Não tem uma quantidade certa para utilizar. Aí vai a gosto, de acordo com a cor que você quer. Mas para saber se está na cor desejada, você pode molhar o dedo e encostar na farinha com o corante. Depois, com o outro dedo também molhado, dá umas batidinhas assim. A cor vai começar a salientar e você vai ver que a sua farinha já está ficando verdinha. É bem simples, é só isso e você vai ter nuggets ou salgadinhos coloridos e perfeitos para vender ou fazer para casa.
Agora, com as nossas farinhas já tingidas, eu vou fazer os nuggets na cor verde e vermelha. Para não grudar, eu vou passar um pouquinho de azeite na mão. Assim, fica mais fácil de fazer as bolinhas. E agora, é só ir moldando bolinha por bolinha até a quantidade desejada. Eu, como sempre, gosto de fazer as bolinhas e já colocar no ovo. Depois, lavar as mãos e passar todas na farinha. Assim, agiliza o processo do que fazer individualmente uma a uma. O tamanho das bolinhas é você que vai decidir. Eu costumo fazer nesse tamanho que tem entre 12, 13 e 15 gramas. Assim, para mim, é um tamanho bom para fazer para vender ou para fazer para o lanchinho em casa também. Mas você faz no tamanho de sua preferência. Depois das bolinhas todas feitas e colocadas no ovo, vamos começar a passar elas pela farinha. É bem simples, só sacudir as bolinhas no ovo e depois colocar nos potinhos com farinha para sacudir também. Como tem muita quantidade, eu vou pegar com o garfo para facilitar e não ficar sujando a mão. Então, com o garfo, você pode tirar as bolinhas do ovo e colocar nos potinhos de farinha. Depois, é só sacudir o potinho e colocar as bolinhas em um prato para depois fritar todas elas ao mesmo tempo. Eu não gosto de ir fritando enquanto eu estou empanando, porque isso pode atrapalhar e esquecer o que está sendo frito. Então, primeiro deixa todas empanadinhas para depois fritar em um único processo. Esses nuggets podem ser feitos assados também no forno, mas para vender eu acho que o frito chama mais atenção, a menos, é claro, que você esteja trabalhando com o público fit, aí os assados serão mais bem vistos. Vamos fazer da mesma maneira as bolinhas empanadas na farinha vermelha. Observe que por entrar em contato com o ovo que é molhado, as bolinhas já estão ficando verdes. Pois é, a nossa farinha reage com a água. Por ser um corante em pó, ele só vai realçar a cor quando entrar em contato com alguma coisa molhada. E o ovo é o suficiente para deixar as nossas bolinhas bem coloridas. Depois, quando fritar, elas realçam ainda mais a cor, porque o óleo também é molhado. Então pronto, vamos colocando todas as bolinhas na nossa farinha de rosca vermelha até terminar. Como eu falei para você, esse tamanho que eu costumo fazer pesa aproximadamente umas 13 gramas, mas você pode fazer no tamanho de sua preferência. Para mim, as bolinhas desse tamanho são o ideal, pois são perfeitinhas para serem vendidas e consumidas. E pronto, já estão aqui as nossas bolinhas todas empanadinhas. Esses nuggets vão ficar deliciosos, além de muito bonitos com esse colorido. Agora, para finalizar, é só fritar em óleo bem quente e depois escorrer no papel toalha. Assim, teremos nuggets perfeitos e sequinhos. Olha como fica bem sequinho esse nuggets. Fica ótimo para fazer para vender ou para fazer para o lanchinho de casa também. Agora, é só montar nos potinhos e começar a vender. Ainda tem mais desses fritando, mas eu já vou montando para agilizar o vídeo por aqui. Essa receita rendeu 9 bolinhas de cada cor e mais aqueles 2 grandinhos que eu fiz para mostrar para você. Vamos colocando assim as bolinhas dentro do copinho, com as cores alternadas para dar um efeito colorido bem bonitinho. Eu costumo colocar 9 bolinhas por copinho, mas isso também fica à sua escolha. Olha como esse nuggets fica sequinho e crocante. Realmente é uma delícia e o tempero bem natural deixa ainda mais saboroso. Então pronto, aqui estão os nossos nuggets no copinho, prontinhos para vender. Agora eu vou falar para vocês sobre os cálculos de custos e lucros, para você saber por quanto vender essa receita. Mas pode ter certeza que esse nuggets no copinho é sucesso de vendas. Essa receita é bem barata, por isso o lucro nela é muito bom. De frango eu gastei 300 gramas, o que custou R$2. De cebola foram 50 gramas, o que custou aproximadamente uns 20 centavos. Um ovo, que custou 30 centavos, pois eu compro 30 ovos por R$10. E de farinhas para empanar deu mais ou menos uns 80 centavos. Então é uma receita super econômica. Os temperos, como sempre, eu não costumo calcular, eu coloco nos 25% dos custos incalculáveis. Então, para calcular o custo total da receita, a gente soma todos os ingredientes, o que dá um valor de R$3,30. E a esse valor, nós somamos 25% dele. E chegamos a um custo total de R$4,12 para fazer 30 nuggets. Para o valor da venda, nós multiplicamos o custo por 3, o que chega a um valor de R$12,37 para vender toda a receita.
Eu vendo a R$ 5 cada copinho. Para mim, esse é um valor ideal. Então, ao todo, renderam 27 nuggets e aqueles outros 2 que eu fiz só para mostrar para vocês, o que nos dá 3 copinhos com 9 nuggets cada. Vendendo cada copinho a R$ 5, você vai ter um retorno total de R$ 15, o que vai ser além dos 12,37, que seria o valor total da venda. Então, é lucro garantido. Com as proporções dessa receita, você pode fazer na quantidade que desejar. Esses nuggets bolinha assim pequenininhos também são muito bem-vindos em festas e aniversários. Então, se você trabalha com salgadinhos, que tal acrescentar mais essa receita ao seu cardápio e fazer um diferencial? Aí é só calcular o valor do cento e vender muito. Então, não sai daí sem se inscrever no canal. Tem muita coisa boa por aqui e eu não quero que você perca nada. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois tudo que é bom merece ser compartilhado. E compartilhando, você me ajuda a ensinar muitas pessoas essas receitas. E faz esses nuggets coloridos, seja no copinho ou pro lanche da família, vai ser sucesso garantido. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.